Bom, então, em aulas anteriores a gente tinha definido dois conceitos, grau e número de interseção. Esses conceitos foram definidos primeiro, variedades compactas orientadas, né? Então, esses invariantes são inteiros, né? E a propriedade importante aqui é invariante por homotopia. E calculável de maneira simples quando a aplicação é diferenciável e transversal a subvariedade aqui e tomando um valor regular aqui. Variedades não compactas. Aqui a gente precisa de aplicações próprias para fazer sentido. E aqui nós temos também invariância por homotopias próprias. E, novamente, esse invariante é um inteiro, né? E finalmente, variedades não orientadas. Então, esse inteiro a gente define apenas módulo 2. Então, ele é o 0 ou 1. Né? E também invariante por homotopia. Então, são invariantes por homotopia e, no caso orientável, são inteiros e, no caso não orientáveis, são para inteiro módulo 2, quer dizer, é par ou ímpar. Né? Então, no caso do grau aqui, é simplesmente a paridade da pré-imagem de um valor regular. E no caso de do número de interseção, é a pré-imagem da variedade, a paridade da pré-imagem por uma transformação transversal. Né? Então, esses são os dois invariantes que a gente definiu, e agora vamos ver algumas aplicações desses conceitos aí. Então, a primeira aplicação importante, né, é o teorema chamado do número de interseção, do teorema de Jordan-Brouwer. Né? O teorema é o seguinte, quer dizer, o caso super particular dele é sobre uma curva fechada simples no plano, que divide o plano em duas regiões. Né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa em dimensão qualquer, usando a diferenciabilidade aqui. Então, M de M mais 1, mergulhada no PR mais 1, com subvariedade compacta. Conexa. Vamos tomar conexa. Tá?
uma subvariedade compacta e conexa, como esfera ou qualquer. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, M é orientável. E a segunda parte, que é o Jordan Brouwer, que o espaço total menos M tem duas componentes conexas. Em particular, isso dá uma demonstração do teorema de Jordan, né, da curva de Jordan, no caso diferenciável, né? Aí quando você tem o círculo em R2, né, mergulhado em R2, ele separa para a região, o plano em duas componentes conexas. Então esse é o teorema que nós vamos provar agora usando essa noção de número de interseção. Okay. Bom, vamos tomar um produto interno PRM mais 1. Então a demonstração, a gente quer provar que M é orientável, né? Então M é orientável. Se somente se, né, essa é a primeira afirmação aqui, existe uma aplicação V de M em Rn mais 1, né, tal que para todo x, V de x é unitário de normal a Tm de x. Pois é equivalente, mas a gente precisa apenas de uma parte, que é essa parte aqui, né? A outra coisa é análoga, porque em cada ponto, né, a gente tem M aqui, em cada ponto a gente pode tomar um vetor normal, né? Okay? Por essa coisa aqui. Então, em cada ponto você tem um vetor normal, a gente quer usar esse vetor V de x aqui, esse é o ponto x, para orientar M. Então, a gente tem que saber quando é que uma base é positiva. Então, a gente diz que é um PM pertencente a TMX é base positiva, né? Se V é um, etc., M é base positiva de Rm mais 1. Pois é a definição, e essa definição dá uma orientação para contínuo, né? Esse campo é contínuo por ser infinito, aí, no caso ser infinito, né? Contínuo implica que ele é ser infinito se M é ser infinito. Ok? Então, se a gente quer mostrar que a variedade é orientável, né, a gente tem que exibir um campo de vetores normal. Né? Ok? Bom, construir esse campo nunca tem problema localmente, né, porque localmente a gente tem que M, né, aqui tem M, tem uma subvariedade, né, ok? E, portanto, a gente tem um campo transversal aqui não nulo, né, que vem num campo transversal aqui, né, a gente simplesmente coloca esse campo normal agora, pega o normal paralelo a para esse campo, a gente tem um campo normal, né, definido
numa vizinhança de cada ponto. Né? O que a gente precisa agora é colar esses campos normais. Né? Então a gente começa definindo, né? Vamos definir o campo normal para um ponto, né? Normal a Tm x0, e agora a gente quer espalhar essa definição para todo o M, né? Para mostrar que a gente pode fazer isso. Bom, então a ideia básica aqui é que a gente fazer isso se a gente faz isso localmente, né? Localmente a gente sabe fazer por causa dessa observação aqui. Normalmente, localmente tem um campo normal, então a gente simplesmente pode, se a gente tem um ponto x0, se a gente quer definir o campo num ponto x aqui, a gente simplesmente une o ponto x0 ao x por um arco, nós estamos usando aqui que a subvariedade é conexa, e aí em cada ponto aqui do arco a gente pega um vetor normal. Né? Localmente a gente pode fazer isso, e como o arco tem dimensão 1, o argumento usual que a gente já usou várias vezes, permite a gente mostrar que a gente chega ao fim. Né? Okay? Quer dizer, a gente pode construir ao longo desse arco um vetor normal a M. Né? E com isso a gente obtém esse vetor normal aqui. O que a gente tem que provar, então, é que essa construção ela não depende do caminho. Né? O que podia acontecer que se eu tentasse fazer a mesma coisa por outro caminho aqui, quando eu chegar aqui, eu chego com o vetor menos o outro, o vetor para baixo. Okay? Mas isso significa o quê? Que se eu der a volta, né, se eu pego esse vetor, eu venho para cá e continuo o vetor normal para cá, que eu obtenho um caminho, quer dizer, caso essa construção dependa do caminho, então existe um caminho fechado em M, né, de tal forma que o vetor normal a M, né, ao longo desse caminho, partindo daqui, quando eu chego de volta, ele chega do outro lado. Né? Ok? Quer dizer, então eu tenho um caminho, né, fechado, alfa de 0 igual a alfa de 1, né, ok? E tenho um vetor perpendicular a Tm de alfa de t, para todo t, o vetor unitário, né, e P de 1 igual a menos V de 0. Ok? Tá? Bom, a gente quer mostrar que isso não pode acontecer. Quer dizer, se isso não puder acontecer, significa que eu espalho essa construção e obtenho meu campo normal da variedade. Por que isso aqui não pode acontecer? Porque se isso acontecer, né, observe o seguinte, como eu estou saindo perpendicularmente a M aqui, se eu andar um pouco nessa direção, eu caio fora de M. Tá certo? Porque M é localmente né, num produto aqui, ele é um produto, então se eu ando transversalmente pouco, eu não intersecto M. Né? Então eu posso construir um caminho aqui da seguinte forma, eu vou construir um caminho beta de 0, 1 em Rm mais 1, da seguinte maneira, esse beta de t, quando eu ando metade do caminho, vai ser igual a epsilon v de 2t, se t menor ou igual que o meio, né? Ok? Quer dizer, eu vou andar aqui um pouquinho, né,
na normal. Então, se esse epsilon é suficientemente pequeno, quando eu ando 1/2 aqui, né, P de alfa de 2t, né? Então eu ando num arco totalmente fora de M até chegar aqui. Ok? E aí, eu completo ele com esse arco aqui. Então defino o beta de t igual... Eu ando nessa reta aqui, que é o quê? O caminho linear, né? Entre entre alfa de 1 e alfa de 0. Né? Eu vou daqui para cá. Bom, vocês explicitam aí a fórmula do beta aí. Simplesmente eu ando de 1/2 a 1, eu ando ao longo desse segmento ligando esses dois pontos. Ok? Tá? Então eu obtenho um caminho fechado agora. Eu tenho que beta, que a imagem de beta, né, interseção M, né, o que é isso? Todo esse arco aqui está fora de M, né? E esse aqui também está totalmente fora de M, exceto pelo ponto x0. Então, isso aqui é igual a alfa de 0, que é igual a alfa de 1. Né? Então, essa interseção, então, obtém um caminho que intersecta, um caminho fechado, que intersecta o M num único ponto. Né? Okay? Então, o número de interseção de beta com M é o quê? É 1. Né? O ímpar, né? É o número ímpar de ponto. Mas acontece que esse beta é homotópico, né? Para o caminho gama de t é igual a beta de t mais v. Né? Eu posso transladar esse caminho aqui, né? E se eu tomo esse v suficientemente grande, como M é compacta, eu tenho que o gama de 0, 1, que é a imagem de gama, é igual a vazio se v suficientemente grande. Quer dizer, se eu transladar muito, eu estou no Rn, eu posso, no Rn mais 1, eu posso transladar arbitrariamente, então eu tenho eu separo. Isso não pode acontecer porque o número de interseção módulo 2 desses dois caminhos é o mesmo. Então, um não pode ser disjunto e o outro intersectar no único ponto. Okay. Então, isso mostra que isso aqui não acontece, né? E, portanto, eu posso espalhar essa construção e obter um campo normal. Né? E, portanto, eu concluo que a variedade é orientável. Tá certo? Bom, agora eu tenho que provar que essa variedade ela desconecta o Rn mais 1. Né? Que depois que eu tenho exatamente duas componentes conexas. Né? Que ela desconecta, né? É simples, e a prova é exatamente a mesma coisa. Né? Vamos provar então que Rm mais 1 menos M é desconexo. Por que isso? A gente olha um ponto qualquer, a gente pega esse vetor normal pequenininho aqui,
né? E o outro vetor normal menos L. Né? Então, esse ponto aqui não pertence a M, e esse ponto também não pertence a M. Eu afirmo que esses pontos não podem ser ligados por um caminho no complementar de M. Por quê? Porque se eu tiver uma curva ligando esses dois pontos no complementar de M, né, eu posso completar essa curva por uma curva fechada ligando esses dois pontos. Então, novamente, eu vou ter uma curva fechada que intersecta M num único ponto. O mesmo argumento diz que não pode. Então, esses dois pontos eles estão em componentes conexas distintas. Portanto, a variedade ela desconecta o Rm mais 1. Bom, agora a gente tem que provar que só tem duas componentes conexas. Né? Para isso, a gente observa o seguinte, a observação é o seguinte, que como a gente tem esse campo normal, né, a primeira coisa que a gente observa é que o fibrado normal para M é trivial. Tem uma direção que, quer dizer, o fibrado normal para N, né, a parte que a gente chamou assim, é diffeomorfa a M vezes R. Tá, porque porque esse diffeomorfismo aqui, né, M vezes R em Tn é dado pela aplicação xt vai em T vezes V de x. V de x é normal, o T, a gente tem um diffeomorfismo aqui do fibrado normal. Né? Ok? Ele é trivial, mas acontece que a gente tem uma vizinhança tubular. Né? Com vizinhança tubular, é como que leva M vezes 0 no M, né? E como M vezes 0 desconecta aqui, então a vizinhança tubular fica desconectada em duas partes aqui. Né? Ok? Tá certo? Todo ponto que está de um lado aqui da normal, nessa vizinhança tubular, eles são conectados entre si, porque eles são aqui, né, por um caminho, e do outro lado, idem. Então, na vizinhança tubular, a gente tem exatamente duas. Agora, se a gente pega um ponto qualquer de M, né, de Rm mais 1, a gente pode construir um caminho, né, ligando esse ponto a um ponto qualquer de M. Tá? Ok? Tá certo? Então, se a gente para com esse caminho, a priori podia intersectar M também vários pontos, mas se a gente para antes do primeiro ponto onde ele intersecta, né, e a gente obtém um ponto dessa vizinhança tubular. Né? Então, esse arco aqui, antes de chegar no primeiro ponto que intersecta M, ele está nessa vizinhança tubular e, portanto, esse ponto está na mesma componente de uma das duas componentes dessa vizinhança tubular. Então, a gente tem apenas duas componentes. Okay? O outro ponto podia vir para cá. Okay? Então, a gente tem duas componentes e somente duas. Então isso aí isso prova esse teorema
de Jordan-Brouwer. Para essa prova eu vou colocar hoje à tarde nas notas, que elas ainda não estavam na versão anterior das notas, mas hoje à tarde eu devo colocar isso nas notas. Bom, outra aplicação interessante dessa teoria de número de interseção, né, é algo tão invariante para aplicações. Quer dizer, então, você tem mesmo uma variedade compacta. Vamos tomar orientada agora. E se a gente tem uma aplicação dessa, uma aplicação contínua aqui, ou vamos, contínuas, né? Ok? Então a gente pode considerar uma outra aplicação contínua que eu vou chamar de F-chapéu, de M em M vezes M, que é o gráfico de F, né? A aplicação que a cada x associa F de x. Né? Ora, mas o produto de M por M contém a diagonal, né? Que é o conjunto dos pares x, tais que x pertence a M, a diagonal. Né? Então a gente tem que, bom, x é ponto fixo de F, né? Fixo de F, se somente C de x pertence à diagonal. Okay? Bom, então a gente pode imediatamente definir o invariante, porque se você tem duas aplicações homotópicas aqui, as aplicações F-chapéu são homotópicas, então tem sentido definir o número de interseção de F-chapéu com a diagonal. Então a gente obtém um invariante de homotopia, né? Quer dizer, duas aplicações são homotópicas, então esse invariante aqui para as duas é o mesmo. Tá ok? Então já automaticamente a gente tem uma definição de um desse número, que esse número aqui tem, isso é chamado número de Lefschetz. Número de Lefschetz. Então a gente obtém um inteiro que tais que duas transformações são homotópicas, então os gráficos correspondentes são homotópicos, então a gente tem o mesmo número. Né? Então o que a gente gostaria de fazer agora é calcular esse número localmente, como a gente fez para a característica de Euler, que é um número de interseção também. Né? Então a gente gostaria aqui de calcular esse número quando esse conjunto, né, essa pré-imagem da diagonal é um número finito de pontos, né? Um conjunto discreto de pontos, e portanto finito porque M é compacta. Né? Da mesma forma que a gente fez para a característica de Euler. Então a questão agora é associar a cada ponto fixo. Então a gente quer associar para cada x0 em M
ponto fixo isolado de f, para a gente quer associar um inteiro que é chamado de índice de f em x0 pertencente a z. Okay? De tal forma que o número de interseção de f com a diagonal, né, é igual a soma do índice de f em x, quando x se f de x é igual a x. Se f tem os pontos fixos todos isolados, então é o meu número finito, a gente pode somar e a gente quer calcular esses índices aqui de tal forma que esse número seja o número de interseção e, portanto, é um invariante homotópico se a variedade é compacta orientada. Ok? Bom, então como é que a gente tentaria definir esse número? Bom, a gente tentaria definir esse número com de maneira análoga que a gente fez no caso de difeomorfismo, né? Que a gente vai começar, de campos de vetores, né? Então, nós vamos começar considerando uma aplicação do RN, de um aberto de RN no RN. Né? Então, a gente tem um ponto fixo, ponto fixo isolado. Quer dizer, perto desse ponto fixo não tem nenhum ponto fixo, né? Ok? Não tem nenhum outro ponto fixo. Então, a gente pode associar a esse ponto fixo, como antes, uma aplicação de Sn-1 em Sn-1, né? Da seguinte forma, se a gente pega um x aqui, nós vamos associar o seguinte, a gente pega x0 mais epsilon x, com epsilon pequeno, esse ponto percorre uma esfera em torno do ponto x0, menos x0 mais epsilon x. Né? Esse π é diferente de zero, porque o x0 é o único ponto fixo na vizinhança, então isso aqui é diferente de zero, e aí a gente pode dividir pela norma. E a gente obtém o ponto da esfera. Né? Ok? Bom, então novamente a gente obtém, com a aplicação de Sn-1 em Sn-1, né? Porque para epsilon suficientemente pequeno, isso aqui não se anula, então a gente pode dividir pela norma. E aí a gente obtém, a gente pode definir o grau dessa aplicação. Vamos chamar esse f tilde, o epsilon, né? Isso depende do epsilon a priori. Então, a gente define o índice de f em x0 como sendo o grau de f tilde epsilon. Ok? Novamente, isso não depende de epsilon, porque, desde que o epsilon seja pequeno, né? Porque dois épsilons pequenos, a gente tem que as aplicações correspondentes são homotópicas.
por aplicações desse tipo aqui. Tá certo? Então, a gente tem, esse índice não depende de epsilon e, portanto, depende apenas de fx0. Então, com isso, a gente associa um índice. Né? Isso, nós estamos tomando norma aqui, valor absoluto, tal coisa, isso tem sentido no RN. Então agora a gente gostaria de que isso fizesse sentido em variedade. Né? Okay? Então a gente precisaria que isso aí fosse invariante por mudanças de coordenadas diferenciáveis. Né? Bom, isso não é muito claro de te mostrar para aplicações contínuas, né? Mas a gente pode fazer um troque parecido com o que a gente viu no caso anterior, né? No caso de campos de vetores. A gente pode aproximar, tentar calcular esse número para casos, para funções diferenciáveis e com os pontos fixos especiais também. Então a definição x0 pertencente a M é ponto fixo simples, de F, agora F é diferenciável, né, sem infinito, digamos, de F se o gráfico de F é transversal à diagonal em x0. Isso aí, nós vamos observar que isso é equivalente para dizer que duas coisas. Primeiro, df de x0 é isomorfismo. Isso é uma transformação linear do espaço tangente nele mesmo. Para a gente estar falando que é um isomorfismo, significa que zero não é alto valor. Né? E a segunda é que 1 não é alto valor. Porque em cartas locais, né, a gente tem que o gráfico de F é uma aplicação, né, de Rn vezes Rn, que a cada x associa o xf de x. Né? Okay. E isso é transversal para diagonal, né? Você pode... então, essa aplicação é transversal à diagonal se isso aqui acontece. Isso é imediato, né? Que a gente quer que a derivada de f, né, para a imagem dela, né, seja um subespaço transversal para a diagonal. Né? Como a diagonal tem codimensão n, então a imagem tem que ter dimensão n. Então é o isomorfismo. Né? E não ter alto valor, e ter alto valor 1 significa exatamente que tem um vetor, né, cuja imagem é para ele mesmo, portanto, a interseção com a diagonal. E como a imagem tem codimensão da diagonal, ele não pode intersectar para a diagonal apenas no zero. Isso é equivalente para 1 não ser alto valor. Okay? Então, a gente tem essas duas caracterizações dessa coisa simples. Bom, a gente pode definir analogamente para a noção de ponto fixo hiperbólico quando
você não tem alto valor no círculo unitário, quer dizer, nem zero nem no círculo unitário. Quer dizer, um isomorfismo, para derivada é um isomorfismo que não tem alto valor no círculo unitário. Quer dizer, simples é apenas o... Okay? Bom, exemplo disso se a gente tem X, um campo de vetores, e x0 uma singularidade de x simples, então x0 é ponto fixo simples de xt t maior que zero, por exemplo, ou t menor que zero, tanto faz. Né? O fluxo desse o diffeomorfismo induzido no tempo t tem esse x0 como ponto fixo, né? E esse ponto fixo é simples somente se a singularidade aqui é simples. Okay? Tá? Isso porque a derivada para a derivada de x tem π0 é p exponencial de t vezes a derivada de x em zero. Então esse cara não tem alto valor 1, né? Isso é como é que é? Esse cara não tem alto valor 0, implica que esse aqui não tem alto valor 1. E vice-versa. Bom, agora a gente quer... Bom, então agora a gente tem um teorema de transversalidade, né? Se a gente usa as técnicas de transversalidade, a gente tem o seguinte teorema, que eu deixo como exercício, que é, quer dizer, o conjunto das aplicações F pertencente a CR de MM, cujos pontos fixos são todos hiperbólicos, são todos simples, aberto e denso. Quer dizer, a gente sempre pode aproximar uma função qualquer por outra cujo gráfico é transversal à diagonal. E, portanto, essa função tem todos os pontos fixos transversais. Né? Todos os pontos fixos são simples. Né? Okay? Então, agora a gente vai usar essa observação para fazer o seguinte. Digamos que a gente tenha um F contínuo, agora de Rn, né, de novo, contínuo, e πx0, ponto fixo isolado. De F. Né? Bom, então, como antes, a gente pode pegar uma esfera, uma bola em torno de x0, onde não tem pontos fixos numa vizinhança dessa bola, ok? E a gente, que o grau é simplesmente, você pega o ponto x aqui, olha
por vetor f de x menos x, né? F de x menos x divide pela norma e a gente tem uma aplicação disso na esfera Sn-1, né? Cujo grau é o índice desse ponto fixo. Né? Okay? Então a gente quer comparar esse índice desse ponto de uma aplicação contínua com uma aplicação nesse aberto e denso aqui. Okay? A gente pega uma aplicação contínua, aproxima por uma aplicação que está aqui, depois aí aproxima por uma aplicação transversal à diagonal. Tá? Então essa aplicação, esse é o F0, digamos. Agora a gente tem F próximo a F0 com pontos fixos. Isso aqui é o F0, pontos fixos simples, com todos os pontos fixos simples. Tá? Bom, como ele está próximo de F0, nessa esfera aqui, ele continua sem ponto fixo, né? E pode aparecer um número finito de pontos fixos, que a gente cobre por pequenas bolas também, como antes, né? E esses são os únicos pontos fixos de F aqui dentro dessa bola grande. Né? Isso significa que para cada ponto Y aqui, por F de Y, né, é diferente de Y. Né? Okay? Então, novamente, a gente chama essa região de W aqui, né? E a gente tem uma aplicação do bordo de W em Sn-1, né, que a cada Y passou a ser a cada Y passou a ser Pf de Y menos Y dividido pela norma. Bom, como essa transformação se estende para W, né, porque o F de Y menos Y não se anula em W, isso implica, novamente, que essa aplicação aqui, né, φ restrita ao bordo de W tem grau zero. Okay? Tá certo? Portanto, o índice dessa aplicação para aqui fora é igual ao índice da aplicação dos bordos de dentro. Então, como antes, a gente conclui daqui que o índice de F0 em X0, que é o grau da aplicação inicial, esse grau é isomorfo ao grau da aplicação coisa, é a soma dos índices, né, de F em X, Pf de X igual a X, X pertencente à bola inicial, né? Esses caras aqui. Né? Então, simplesmente a gente conclui, como no caso de singularidade de campos de vetores, que o índice do ponto fixo dessa transformação contínua é a soma dos índices dessa aplicação diferenciável com pontos fixos aqui. Né? Tá certo? Bom, então o que a gente tem que fazer, da mesma forma que a gente trabalhou lá no caso de campos de vetores, a gente tem que dar um jeito de calcular esse campo, esse índice de pontos fixos simples. Né? Okay? Então, agora a hipótese é que o x0, que a gente pode supor que é o zero, né? A gente tem que Pf de zero é igual a zero, um ponto fixo, e esse aqui é um ponto fixo simples.
Então a gente quer calcular esse ponto fixo, o índice desse ponto fixo, então a gente considera L a derivada de f no ponto C0, né? Então L de 0 também é 0, e a gente tem um ponto fixo simples para L, né? Então, da mesma forma que a gente comparou a singularidade de uma transformação com a parte linear, né, a gente tem que o índice de f em 0 é igual ao índice de L em 0. Né? Tá certo? Porque a gente tem uma homotopia das duas transformações. Né? Porque se a gente pega uma esfera pequena, né, a gente tem que f de x, né, é igual a PL de x mais R de x, onde esse R é pequeno comparado com L, né? PR de x sobre norma de x vai para 0. Então, as transformações correspondentes nessa esfera são homotópicas. Quer dizer, a aplicação PF de εx menos εx dividido por PF de εx menos εx, né? X vai nisso e x vai em PL de x menos x sobre L de x menos x, elas são homotópicas, porque a homotopia corresponde a matar esse Rx aqui, que não altera nada, né? Para x suficientemente pequena. Então, essas aplicações são homotópicas e portanto, tem o mesmo grau. Né? Ok? Bom, então o que a gente tem é que calcular isso aqui usando tentar usar o espectro de L. Né? Okay? Então a gente olha para o espectro de L. Né? Então, então a gente quer calcular o índice desse ponto fixo. Então a gente pode fazer uma homotopia de L. Digamos que a gente tenha um caminho T pertencente para 0, 1, tenha uma família LT pertencente a L de Rn, uma aplicação contínua, né? Tal que PL índice 0 é igual a L, então a gente tem que o índice de L em 0 é igual ao índice de L1 em 0. Então para calcular esse índice aqui, a gente basta calcular o índice de L1. Né? Então a gente tem que simplificar aí okay? Bom, então aí a gente faz exatamente o que a gente fez no outro caso. Quer dizer, a gente primeiro, qualquer diffeomorfismo suficientemente próximo aqui de L, qualquer isomorfismo é homotópico para L, portanto tem o mesmo índice no 0. Então a gente, novamente, a gente pode supor autovalores distintos. De L, né? Então a gente tem uma base onde L é diagonalizável e os autovalores a gente sabe que, primeiro, não tem nenhum autovalor 0 e nenhum autovalor 1. Ok? Bom, a gente pode ter alguns autovalores complexos, né? Por exemplo, aqui
pares de autovalores complexos, esses não tem problema, porque a gente pode fazer uma homotopia deles, assim, né? E levar o par para 2. Né? Okay? Isso sem passar por 1. Né? Okay? Então, a gente pode fazer uma homotopia de L de tal forma que todos os autovalores complexos ficam, todos eles iguais a 2 agora. Levar para 2. Né? Bom, os autovalores que estão no eixo unitário também depois de 1, a gente colapsa tudo no 2. Né? Isso a gente faz modificando os blocos da matriz dessa coisa como a gente fez antes. Né? Bom, o que acontece agora é que a gente pode ter alguns autovalores aqui, né? No eixo real, e esse aqui a gente não pode passar para o 2, né? Porque tem o 0 aqui. Okay? Mas a gente pode colapsar um par, aqui se a gente tem 2 consecutivos, a gente colapsa e entra no coisa e vem para cá. Né? Okay? Então a gente pode formar pares, primeiro um duplo, depois um par e depois vem para o 2. Né? Okay? Idem para cá. Se a gente tiver, para alguns aqui, se tiver um par, a gente pode levar para lá. Okay? Tá? Então, o que acontece com o cara final aqui? Quais as possibilidades que a gente tem para a matriz da transformação final? Uma, se os autovalores aqui forem pares, a gente passa tudo por 2, se for par aqui, isso passa tudo por 2. Né? Então, uma possibilidade é que a matriz é 2, 2, 2. Né? Quer dizer, o L1 de x é exatamente 2x. Né? Okay? Tá certo? Para outra possibilidade, qual que é? Para outra possibilidade é que esses autovalores aqui sejam todos 1, né? Okay? Seja ímpar. Né? Okay? Se esse cara for ímpar e esse cara aqui também for ímpar, né? Então a gente pode levar todos eles para um meio aqui, 1 para um meio, quer dizer, os pares a gente passa para 2, o que sobrou você passa para um meio, e aqui se for ímpar também você passa para menos um meio. Então você pode ter PL1 de x igual a menos 1 meio x1, 1 meio x2, 2x3, etc., 2x3, quer dizer, menos 1 meio, 1 meio. E a outra possibilidade é que é par aqui, então fica apenas 1 meio. Né? A outra possibilidade é PL1 de x igual a, por exemplo, 1 meio de x1, x2, 2x2, 2xn, e finalmente L1 de x igual a menos 1 meio de x1, 2x2, 2xn. Então a gente sempre pode fazer uma homotopia sem passar por 0 e 1, né, dessa coisa, de tal forma que a matriz fica de um desses tipos aí. Okay. Bom, então agora tem que calcular o índice desses caras aqui. Mas o índice desses caras é simples, né, de calcular, porque aí você tem um único alto por 0, já é coisa, a gente tem que tomar esfera, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pega PSN-1
Sn menos 1, né? A gente tem a aplicação x vai em 2x menos x sobre 2x menos x. Tá? Isso aqui é exatamente x. Tá certo? Porque o x está na esfera, esse é 1, então dá x. Então nesse caso, você tem índice 1. No outro caso, por exemplo, esse caso aqui, né, você tem a aplicação x vai em quê? PLX menos coisa, então dá menos 1 meio x1 x2 xn dividido pela norma disso, menos 1 meio de x1 x2 xn, né? Ok? E essa aplicação, né, é homotópica, né? Eu posso levar isso aqui para menos 1, né? Para homotópica, a x vai em... E agora a norma é 1, né? Então essa aplicação é homotópica, essa aqui. Né? E isso aqui o grau é menos 1. O índice é menos 1. E assim por diante. Aí a gente calcula os índices, o índice aqui vai ser 1 também. Então, a posição dos autovalores determina completamente o índice. Okay? Então, como consequência disso, a gente tem a invariância, né, por mudança de coordenadas. Né? Então, teorema, se a gente tem φ de U ver o diff C1, né? PF de U em Rn, com x0 ponto fixo isolado. Ok? Então, φ de x0 é ponto fixo isolado de φ menos 1 composto com F composto com φ de mesmo índice. Okay. Põe a prova disso, né? A demonstração. O primeiro caso, quando F é C1, né? E πx0 é ponto fixo simples. Vamos chamar essa aplicação de G. Então a derivada de F em x0, né? Para derivada de G, no ponto fixo φ de x0 é igual a derivada de φ no ponto x0, composto com a derivada de F no ponto x0, composto com a derivada de φ no ponto x0 para menos 1. Então, essas duas transformações lineares têm os mesmos autovalores.
E se a singularidade é simples, os autovalores são calculados pelo espectro. Então eles têm o mesmo índice, né? Porque essas duas transformações são conjugadas por um isomorfismo, né? E o caso geral segue da aproximação, porque esse índice é a soma de índices de cara simples, aí eu passo para o contradomínio e obtenho a mesma coisa, né? Então a gente tem o... Ok? Então a gente tem um resultado, né? E, portanto, a gente tem que, no caso orientável, né, que essa soma dos índices para uma transformação com pontos fixos isolados é um invariante homotópico. Isso simplesmente porque o número de interseção é um invariante homotópico. Bom, a gente gostaria de mostrar a mesma coisa. Tudo isso aqui, o índice faz sentido mesmo que a variedade é não orientável, né? Porque se um φ como esse inverte a orientação, a gente tem exatamente o mesmo índice. Então, o índice de um ponto fixo não depende é o mesmo que o φ inverta a orientação. Porque o que interessa aqui é que o espectro é o mesmo, né? Então, isso faz sentido em variedades não orientáveis, né? Então, o que a gente gostaria de mostrar é a mesma coisa, né? Então, o teorema seria... PM compacta não orientável, não orientável, PF de MM contínua com pontos fixos isolados, PFI, né? Π igual a 0 e 1. PF0 homotópico, PF1. Então, a soma dos índices de F0 em x, F0 de x igual a x, é igual a soma dos índices de F1 e Y. Bom, aqui não dá para fazer mesmo truque que a gente fez no caso de diffeomorfismo, de campos de vetores, né? Porque no caso de campos de vetores a gente pode fazer isso reduzindo o caso a variedades orientáveis, olhando para o recobrimento duplo, né? Mas aqui, se a gente tem uma aplicação de MM, a gente tem novamente uma variedade orientável que recobre M com duas folhas, né? Mas o problema é que, em geral, isso aqui não existe, né? Pode existir ou não uma aplicação aqui que recobre o F, né? Então, os pontos, se existir, a gente usa o mesmo truque, porque os pontos fixos aqui, cada ponto fixo gera 2 pontos fixos em cima, com o mesmo índice,
e aí a gente teria a mesma propriedade. Mas acontece que isso aqui não funciona, né? Em geral, não existe existem condições topológicas para a existência desse levantamento. Então, a gente tem que provar diretamente isso. Então, a ideia da prova, né, é um lema que eu não vou provar agora. A gente pode supor que F0 e F1 tem todas as singularidades simples, né? Okay. E isso implica que existe Ft de MM, uma homotopia, né? Tal que para todo T os pontos fixos de Ft são isolados. Aqui a gente não pode exigir que sejam simples, né? Porque se a gente pega a diagonal, por exemplo, né? Vamos fazer uma figura em R2 mesmo, a gente tem a diagonal aqui, né? A gente pode ter uma função como essa, que tem dois pontos fixos aqui, né? Corta a diagonal em dois pontos. A gente pode perturbar de modo que tem uma tangência aqui não tem pontos fixos nessa região. Ok? Para algum T, a gente tem que ter tangências com a diagonal. A gente não pode esperar que tenha uma família que tenha todos os pontos fixos simples, porque isso implicaria, em particular, que o número de pontos fixos é o mesmo, né? E pode não ser como nesse caso aí, né? Mas então a gente tem que encontrar uma família que pode ser tangente à diagonal, mas que essa tangência seja isolada, né? Então o que a gente precisa é que em toda essa família, né, a gente tenha no máximo tangências isoladas com a diagonal, ou transversalidade ou tangências isoladas. E isso é uma condição que a gente coloca nos jatos aí dos dois jatos, e aí a gente prova esse resultado. Então, provando esse resultado, a gente está feito, né? Porque para cada T a gente pode calcular o índice, né? Então a gente observa o seguinte, quer dizer, a soma dos índices de Ft, né, dos pontos fixos, pegou o índice de Ft0 se T menos T0 é pequeno. Quer dizer, se a gente pega uma família como essa aí, para ela ter um número finito de pontos fixos, né, e a gente pode cobrir esses pontos fixos por bolas aí, né, diffeomorfas é a coisa, e a gente, e próxima a ela, né, fora dessas bolas aqui, o Ft para T próximo a T0 também não tem pontos fixos, né, porque o T0 de x menos x é diferente de zero aqui, então vai ser diferente de zero nesse compacto todo aí, né? Mas pode aparecer outros pontos fixos aqui, né?
Mas aí a gente sabe que a soma dos índices aqui é igual ao índice daqui. E aí, então, essa soma dos índices não muda quando a gente perturba um pouco ao longo desse caminho. Certo? Então, a gente tem exatamente a gente conclui, portanto, que nas extremidades a gente tem a mesma soma dos índices. E, portanto, isso vale para variedades orientáveis ou não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero... Isso, eu acho que era tudo que eu tinha que dizer aí sobre esse assunto. Bom, então eu vou usar esses minutos que faltam aí para comentar um pouco sobre o assunto, o capítulo anterior, né, que é sobre a transversalidade de jatos, né? Então, de fato, em multijatos, bom, isso eu tinha colocado como exercício, mas eu vou mudar agora e vou realmente nas notas fazer uma exposição completa desse assunto aqui. Pois eu quero só fazer alguns comentários, né, que a gente tinha definido, né, o espaço dos R-jatos, né, de MVZN, que é um fibrado sob MVZN, que a gente pode projetar em N, né, e pode projetar em M também aqui. Então a gente tem uma função a composta aqui, né? Então fica com uma função beta e aqui uma função alfa, né? Quer dizer, cada elemento aqui ele tem uma fonte e coisa. E se a gente tem uma função f de classe CR mais K, né, a gente viu que isso define uma função que a gente chamou de JR de f, que é uma função de classe CK, que a cada x associa o R jato de f no ponto x. Né? Okay? Bom, o que eu quero comentar um pouco aqui é sobre a estrutura desse fibrado, né? Uma maneira de construir essa trivializações locais desse fibrado é o seguinte, é tomar cartas locais, né? Então, se a gente toma cartas locais, como eu tinha tomado anteriormente, mas fica um pouquinho mais simples se a gente tomar cartas locais do seguinte tipo. Cartas locais em M, né? Tomando valores, ao invés de tomar valores no aberto, a gente sempre pode, em torno de qualquer ponto, né, tomar uma carta local cuja imagem é todo RM. Né?
basta tomar uma carta local cuja imagem é uma bola e depois pegar um diffeomorfismo da bola para o RM. É outra carta local, né? Então a gente pode supor sempre que essa carta tem todo o RM e também você tem uma carta local no contradomínio cuja imagem é todo o RN também. Ok? Certo? Bom, então agora nós temos uma aplicação, né, então agora a gente quer definir uma aplicação, né, de PRM vezes RN, né, vezes um outro espaço aqui, né, que a gente tinha chamado JR de MN, né, associado a isso em π-1 de U vezes V. Então, para a imagem, né, aqui a gente tem uma projeção de U vezes V e aqui em RM vezes RN, né, pelas cartas, e aqui a gente tem uma projeção para a projeção desse fator. A gente quer que isso comute, portanto, isso dá uma trivialização local aí. Né? Ok? Então, a gente quer associar para cada elemento aqui uma função e tomar o R jato dessa função aqui. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, então a gente quer construir essa aplicação aqui, θ. Ok? Então, esse θ, nós vamos tomar um x0, y0, né? Bom, esse cara aqui, como a gente viu, a gente pode parametrizar pelas... O x0 é um ponto de RM, o y0 é um ponto de RN, e esse JR, né, de MN, a gente pode... são germes são os R jatos em zero de funções de RM e RN que levam para o zero em N, né? A gente pode identificar esse espaço aqui, né, com o que eu vou chamar de PR de MN, que são aplicações, né? A aplicação F desse espaço é uma aplicação polinomial, né? Que é uma aplicação de PRM e RN, né? Portanto, ela tem I coordenadas e essas I coordenadas é um polinômio, né? Isso aqui a gente pode escrever PFI de x é igual a soma, né, de a alfa x1 alfa 1 a alfa I, x1 alfa 2, etc. xn alfa n, né, mais pois aqui é um número real, né? Esse número real é um polinômio onde alfa é alfa 1 alfa S, alfa n, não, alfa R, né? Não, alfa n. Alfa n, né? E o alfa, que é soma de alfa i, é menor ou igual que R. Okay? Então multi-índice, né? Isso aqui é um número real, isso é um polinômio. Né? Okay? Tá? Que leva... bom, ele leva
por 0 no 0, então não tem esse VI aqui. Então toda uma transformação polinomial aí, e o que a gente está dizendo é que os jatos de uma aplicação, se a gente tem um F de Rm e Rn, né, o JRF no ponto 0 é exatamente o JR de G, com G pertencente a esse polinômio de Mn. Né? Quer dizer, tem uma identificação aqui. Né? Porque o RJ é caracterizado pelas derivadas se o f de 0 é igual a 0. Né? Isso é caracterizado pelas derivadas de f, e a gente tem o polinômio de Taylor correspondente é dessa forma. Né? Então, a função tem as mesmas derivadas até a ordem r que o seu polinômio de Taylor, que é uma função polinomial dessa forma. Então, a gente pode identificar esses caras com esses polinômios aí. Então, agora a gente tem essa aplicação, né, que a gente quer pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, mais um polinômio com essa propriedade, né, e levar no germe de uma função. Né? Então a gente tem x0, y0 e um f, né, e um p, que é um polinômio, polinômio de grau R, né, nas N variáveis, a gente quer definir uma função. Né? Então, a gente começa definindo com função embaixo, digamos, f chapéu de Rm e Rn, f chapéu de x0 mais x, né, como sendo y0 mais, né, aí a gente gostaria de colocar o polinômio, né, ok? P de x, né, porque isso aqui essa função tem uns jatos que a gente quer, mas a gente quer levar isso para cima. Né? Então, a gente simplesmente multiplica isso aqui por uma função lambda de x, onde lambda, ou lambda do valor absoluto de x, onde lambda de R em R é pé lambda de x igual a 1 para x menor ou igual que 1 e π0 para x maior ou igual que 2. Né? Okay? Uma função como essa, e agora a gente simplesmente define o f de MM, né, como sendo pf de x é igual a psi menos 1 de o 0 se x não pertence a V, se x não pertence a U, né? Quer dizer, é constante lá fora, e lá dentro a gente define o f como sendo, eu vou por φ composto com f chapéu, composto com psi a menos 1, tem U. Então, essa função aqui, o f chapéu é constante igual para y0 a partir de certa ordem, né? Portanto, essa função aqui definida em U dessa maneira, ela é constante igual a psi menos 1 de y0 e, portanto, se estende. E aí a gente define o θ, né, de x0, y0p
é igual o R jato de F do ponto menos 1 de x0. Então, com isso, a gente define uma bijeção aqui. Né? Porque, por outro lado, se a gente tem o R jato que se projeta nessas coisas, a gente pode calcular a aplicação correspondente embaixo, né, a expressão, e olhar as derivadas até a ordem n e o correspondente polinômio de Taylor, para a gente ter uma aplicação que vai nela. Então, isso é uma bijeção e, portanto, uma trivialização desse fibrado. Okay? Então, essa é a maneira de definir essa trivialização. E a aplicação, isso simplifica um pouquinho as construções aí, porque a gente não precisa de preocupar com os domínios aqui, né? Porque eu tinha definido anteriormente PSU tomando valores em um certo tilde aqui, aí complica um pouquinho. A gente tem que tomar essa função aqui, dependendo do domínio, né? Colocar um epsilon aqui para fazer sentido. Mas se a gente tem a imagem das coordenadas como sendo o RM inteiro, a gente não tem que se preocupar muito com isso. Tá? Isso simplifica um pouquinho os argumentos aí. Analogamente, se a gente tem um f, né, uma função f, e a gente quer analisar os R jatos ou com a vizinhança de f no espaço do espaço CR, né? Então a gente tem que encontrar funções Gs cujos R jatos estão próximos de f, estão dentro de uma vizinhança. Então a gente tem que primeiro considerar uma vizinhança e a maneira de formalizar esse então aqui a gente tem uma aplicação CR, né? Então aí a gente tem que construir uma família de cartas locais, né? Então a gente constrói cartas locais. Agora é uma família que pode ser infinita, né? Mas aqui a gente toma o RM toda, o psi, né, de P em Rn todo novamente, né, e PSUI contendo compactos KIs, né, e o que a gente exige aqui, por exemplo, é que F de I barra está contido em VI, né, I barra compacto. A gente, esse I localmente finito, e que a união dos KIs, né, cobrindo M. Que a gente sempre pode escolher uma família de cartas como essa, né? A gente começa, como a gente fez anteriormente, né, a gente cobre cada escreve o M como união de compactos e cobre cada faixa compacta por famílias de cartas como essa aí, né?
por um número finito de cartas e pequenas, né? Então, quando a gente tem essas cartas, a gente pode considerar primeiro uma função G, uma família, né, de funções tal que G de UI barra continua contida em VI, né? Isso aqui é uma vizinhança de F, né? E de fato uma vizinhança na topologia C0, né? Mas já é uma vizinhança. E aí, para cada G nessa vizinhança, a gente pode considerar o GI, que é a expressão, que é o C composto com G é composto com φ menos 1. Então, isso dá uma família definida em todo o espaço aqui. Tá certo? Quer dizer, isso dá uma família de funções definidas em todo o RM, tá? Por causa dessa propriedade aqui. Ok? Então, agora, por exemplo, a gente pode tomar vizinhanças, um sistema de vizinhanças de F, simplesmente tomando por exemplo, G pertencente a V, tais que G menos FI em φ do compacto KI, né, menor que um ρI. Quer dizer, em cada UI a gente tem o compacto KI, a gente pode levar para baixo, esse é um compacto do RN, e a gente simplesmente, a família, a gente considera uma família de ROIs aqui, então essa coleção de Gs aqui é uma vizinhança de tamanho ρ de F. Né? Que a vantagem dessa coisa é que a gente não tem que preocupar com os domínios mais. Né? Isso aí a gente sempre tem uma família de funções de RM e PRN. Né? Se a gente quer mostrar, por exemplo, a condição de transversalidade aí, né? A gente quer perturbar uma função G de modo para colocá-la em posição geral com RJ em torno de coisa, a gente pode simplesmente observar o seguinte, que se a gente tem S contida em JR de Rn em Rm, né? por subvariedade, né? Se a gente tem uma aplicação F de Rm em Rn, né? CR mais K, né? Ok? Então a gente quer, e que a gente tem um compacto, a gente observa o seguinte, que dado epsilon qualquer,
né? Então existe um G de Rm e Rn, tal que G é igual a F, igual a F fora a vizinhança de K, né? Igual a F fora da vizinhança. G menos F e suas derivadas até a ordem R é menor que epsilon em todos os pontos. E JR de G transversal a S em K, tem pontos de K. Quer dizer, a gente pode arbitrariamente aproximar esse F por uma aplicação G que é transversal a S nos pontos de K e coincide com F lá fora, e as derivadas são menor que epsilon em todos os pontos. Como é que a gente faz isso? Simplesmente a gente usa uma perturbação polinomial, né? A gente sempre toma o G, né, igual a F de X mais um lambda de X vezes P de X, né? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente toma F mais P de X, né, P polinomial, de grau R, né? Então a gente tem que o conjunto dos P's tais que G, que JR de G é transversal a S, né? Esse conjunto é residual, né? E, portanto, denso, né? Isso simplesmente porque a gente pode considerar a aplicação, né, de CR como é que é? Como é que é? CR de aplicação de Rn vezes P de Rm vezes P em Rn, né? Que a cada X e a cada P passou a ser F de X mais P de X. E essa aplicação, o R jato dessa aplicação é transversal. Então, para quase todo P, para a função correspondente, o R jato dela é transversal a S. Então, para isso, simplesmente... Então, essa função a gente chama F índice P, por exemplo. O que a gente precisa de mostrar que é o conjunto dos P's tais que JR de P é transversal a S, isso aqui é residual. Isso é exatamente, basta observar que que se a gente toma as duas variáveis, essa função é transversal para S, né? Isso aí simplesmente porque a aplicação é sobrejetiva, né? Isso dá um trabalhinho para mostrar, mas eu pretendo escrever isso com cuidado nas notas. E com isso a gente
tem essa propriedade. Agora a gente, para definir o G, a gente simplesmente define o G de x igual a f de x mais lambda de x, p de x. Onde lambda é igual a 1 numa vizinhança de K e 0 fora de outra vizinhança. Tá? Fora de outra vizinhança de K. Portanto, isso estende o F lá fora, né? E se esse P é suficientemente pequeno, isso está perto de G em todos os pontos, né? E suas derivadas até a ordem R. Então, com isso, a gente tem a transversalidade, a densidade da transversalidade no espaço de jatos. Certo? Depois eu pretendo escrever com cuidado isso nas notas. Ok. Então, encerramos o curso hoje e, lembrando mais uma vez, temos uma prova amanhã. Certo? Alguma questão aí? Alguma pergunta?